Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui em nome do Ministério do Planejamento, participando desse evento aqui. Agradecer a Mara pessoalmente por mais uma oportunidade de nós estarmos aqui disseminando o tema SICOMV, que é tão importante hoje, né, para os municípios, para os estados e para as entidades privadas sem fins lucrativos, quando nós tratamos do relacionamento, né, interfederativo nas questões das transferências voluntárias. E os senhores que militam na área municipal sabem bem, né, que muita da relação que vocês têm que ter hoje com o governo federal necessariamente passa pelo sistema de gestão de convênios, o SICOMV, não é verdade? E que nós sempre começamos as nossas palestras falando dessa questão do paradigma, que é um sistema para quebrar paradigmas. Por que isso? Por conta que antes vocês tinham que preparar um projeto, enviarem via correio, chegar ao Ministério, o Ministério analisar, devolviam para vocês e ficava aquele vai e vem, né? Se por um lado isso era complicado, né, essa relação, mas por outro já estava culturalmente enraizado nas rotinas diárias das prefeituras. De repente, chega o governo federal e fala, olha, eu continuo me relacionando, eu quero fortalecer o pacto federativo, porém agora através de um sistema, né? E nós sabemos que o país, nós temos uma diversidade muito grande, né? Tanto da quantidade de municípios, né? Aqui o estado de Minas tem 1/6 dos municípios do país, né? 853, quase 1/5 dos municípios, né? E suas diferenças regionais, locais, né? Desde a infraestrutura até a infraestrutura tecnológica. Nós sabemos que muitos municípios hoje têm dificuldade até de acesso à internet com uma velocidade que nós poderíamos hoje considerar razoável, né? E o SICOMV fala, olha, para você mandar um projeto tem que ser via sistema, internet. Eu não tenho internet. Quando eu tenho internet, ela é lenta. Mas também, quando a minha é razoavelmente boa, o SICOMV também não me ajuda, não é isso? Porque aí ele torna-se lento, devido à quantidade de acesso, não é? Então, o governo federal faz as vezes disso. Então, esse é o motivo do nosso agradecimento de estarmos aqui, em nome da nossa ministra, Miriam Belchior, justamente porque é uma ferramenta que efetivamente veio para ficar. Tá? O SICOMV, ele já faz parte da rotina da administração pública federal. É um sistema que nós chamamos de estruturante, ou seja, toda a administração pública federal é obrigada a utilizar, né? Então, é um caminho sem volta. Nós temos que continuar convivendo com ele. É um sistema que nós pretendemos que seja de gestão, tá? A principal meta nossa, enquanto Ministério do Planejamento, né, é de gestão. Também é um sistema de controle, tá? O SICOMV, ele tem uma origem lá no Tribunal de Contas da União. Lá em idos de 2006, o Tribunal de Contas da União determinou ao Ministério do Planejamento, nem recomendou, ele determinou que se fizesse um sistema para o controle destas transferências voluntárias que comumente nós chamamos de convênios, né? Daí, sistema de convênios, portal dos convênios, porque essa relação do governo federal com os estados, com os municípios, na perspectiva de transferência voluntária, tá? Então, o SICOMV, ele sempre também, infelizmente, vai ter esse viés muito forte do controle. E quando todo sistema que tem um forte viés de controle, ele burocratiza o processo, né? Nós que trabalhamos na administração pública, né, todos nós aqui sabemos que nós nos alimentamos de burocracia, né? O documento tem que ter um número, tem que ter um processo, tem que ter, né? Sempre nós estamos montando processos. E o que se pretendeu foi, de alguma forma, facilitar que esse processo físico passasse a ser eletrônico. E a outra grande nuance desse sistema é que, por mais que eu tenha uma internet com deficiência, eu estou estimulando o município a desenvolver-se nesse sentido.
né? E também democratizei o acesso, tá? Olha, eu tenho um programa lá no Ministério da Agricultura para os municípios, para aquisição de implementos agrícolas. Opa, todos nós, municípios, vamos nos candidatar, né? Antes chegava lá, ficava na gaveta, né? Tirando aqueles das emendas parlamentares que estão aqui também, que aí já é carimbado, não tem o que discutir, né? Quando nós falamos que é um convênio de emenda parlamentar, é lei, né? Por mais que nós não queiramos, a emenda parlamentar é uma emenda a quê? A lei de orçamento anual. Então, o parlamentar, ele emenda a lei. Então, se a lei cumpra, se empenha, né? Então, nós vemos muito, mas já foi empenhado, sim, mas cadê o projeto? Cadê o plano de trabalho? Por que isso? Porque se eu tiver um bom plano de trabalho, um bom projeto, a minha execução, a minha prestação de contas, ela é bem tranquila. Agora, se eu comecei com um projeto falho, né, muitas vezes não é culpa da prefeitura, porque muitas vezes esses recursos saem no final do ano, né? Esse ano nós teremos 2 finais de ano, para as emendas parlamentares principalmente, agora 4 de julho, né? Então, mês de junho, com certeza os senhores vão ter aí que correr com alguns projetos, e nem sempre dá tempo de elaborar um projeto perfeitamente, mas vamos apresentar esse projeto. Por quê? Porque lá na frente, depois de publicado o convênio, vocês têm condições de ajustar esse projeto, tá? Então, democratizou nesse sentido. E nós temos lá uma prateleira, tá? Tem uma prateleira, o governo federal, em todos os seus ministérios, tem uma prateleira lá dos seus programas, que todos podemos e devemos nos candidatar enquanto municípios. Por que isso? Porque a partir do município se candidata, eu falei que o sistema também é de controle. Aqueles órgãos de controle começam a questionar-se por que tenho 50 propostas para aquele programa e sempre são os mesmos os beneficiados, né? Começa a se questionar isso, né? Entendem? Então é importante que vocês estejam atentos a isso. O foco dessa nossa palestra aqui hoje é bem voltado à questão da prestação de contas, né? No sentido de que o ano que vem nós teremos mudanças, muitas vezes de prefeituras, né? Dos novos prefeitos, ou alguns com continuidade, mas que também têm que estar vivendo essa situação, né? Eu tenho escutado alguns prefeitos, em algumas reuniões que eles têm dito, a preocupação deles nessa transição, né? Principalmente porque hoje os prefeitos falam, eu não sei qual a lei que eu cumpro, né? Eu tenho que cumprir a lei de responsabilidade fiscal, tenho que cumprir todos os meus projetos também. Gente, a nível de Siconv, o que é mais importante? Conforme vocês forem executando um convênio, façam os registros da documentação desses convênios. Tá? Eu tenho lá no Siconv um convênio para aquisição de determinado equipamento. Licitei, registro a licitação. Contratei, registro o contrato. Liquidei o documento, registro o documento liquidado e registro o pagamento. Vocês estão prestando contas, tá? Por quê? Porque o Siconv, ele não tem a prestação de contas final, é um ajuntamento de todas as informações que eu registrei ao longo da execução do convênio, tá? Vou passar aqui a primeira lâmina. O Siconv, ele cuida dessas modalidades de transferências, convênios, contratos de repasse e termo de parceria, tá? Então, isso também gera uma confusão na cabeça dos gestores dos municípios. Olha, Neto, eu tenho um termo assinado aqui, que é um convênio, mas é de uma obra do PAC, né? Isso é um termo de compromisso, ele não está aqui no Siconv. Olha, eu me relaciono com o Ministério da Saúde através de um outro tipo de instrumento, pode ser o fundo a fundo, certo? Que não está no Siconv. Então, isso também é difícil para vocês, porque aí vocês têm que entrar no GESCOM, lá no sei da quanto. Olha, eu me relaciono com o FNDE com dinheiro direto na escola, não é isso? Não tem esse programa? Não está aqui no Siconv, é direto no FNDE. Então, vocês também são obrigados a serem especialistas e utilizarem 2, 3 sistemas do governo federal.
Esse também é um problema que vocês têm que atacar. Aqui nós estamos falando desses 3 tipos de instrumentos. Tá? E olha só como é confuso realmente o escopo legal. Olha o emaranhado de leis. Quando os senhores estão lá no município, vocês sabem, olha, a minha cartilha é a 8.666 PT Saudações. Vou lá no pregão eletrônico, na lei do pregão eletrônico, etc. Mas o processo é linear. Vocês sabem que tem que seguir a 8.666. Quando vocês se relacionam com o governo federal em relação à transferência voluntária, vocês têm que saber da portaria 507, que é a nova portaria interministerial que rege os convênios e o sistema SICOM. Tem coisas na 8.666 que é aplicada aos convênios. A LDO, todos os anos, divulga uma série de artigos destinados às transferências voluntárias, principalmente em relação a uma coisa que os atinge diretamente, que são as regras de contrapartida financeira, não é isso? E assim sucessivamente. Então, vocês têm que estarem atentos muito a essa legislação. A Lei de Responsabilidade Fiscal dedica artigos à relação do governo federal através de convênios, ok? Então, vejam bem, se eu estou militando na área municipal com transferência voluntária, vocês têm que estarem atentos a esses procedimentos legais, tá certo? O portal dos convênios, a página principal, procura manter atualizado toda essa legislação, para que vocês possam ter em um único local esse tipo de regramento. Tá joia? Aqui são algumas situações que ocorrem, que são necessárias vocês saberem, mas só para dar uma ênfase para vocês que o objetivo principal do SICOMV, além, obviamente, de toda nossa atividade pública, né, que é a transparência, o objetivo muito forte é da redução desse custo operacional, essa ida e vinda de papel. Nós estamos quebrando um paradigma, não é só com o município, não. O servidor público federal, ele continua resistindo e ele ainda imprime o plano de trabalho e coloca no processo. Pô, mas está no SICOMV, não, mas eu vou imprimir. Né? Aí lá vai mais um pedaço de uma árvore, né? Não é verdade? E assim acontece muito. É a mudança, tá certo? Facilidade de fiscalização e controle de ambas as partes. Vocês têm, enquanto município, condições de estarem centralizando essas transferências. Aí fica uma sugestão. Procurem na estrutura do município de vocês terem o escritório de vocês de projetos, ou ligado diretamente ao prefeito, à prefeitura, ou uma secretaria que trata de obras, por exemplo, que trata especificamente com disso. Mas é importante que a estrutura da prefeitura conheça os convênios da Secretaria de Educação, do município, da Secretaria de Cultura, do Turismo. Que vocês tenham gestão sobre essas ferramentas. Por quê? Porque o convênio da Secretaria da Educação inadimplente atinge todo o município. Não é verdade? Então, é interessante que vocês tenham um controle, um acompanhamento desse processo. Está aí a ferramenta, o SICOMV. Com o SICOMV vocês podem acompanhar, através do CNPJ de vocês, todos os convênios que vocês têm, o passo que está, se está em execução, em prestação de contas, né? Para que vocês possam ter tempo hábil para estar alimentando o sistema com as informações de prestar contas. Em frente. Eu acho importantíssimo essa questão de termos um único local onde são divulgados os programas do governo federal. Gente, podem ter certeza que nós temos na estrutura do governo federal, de A a Z, objetos para celebrar convênio. Seja a instalação de um telecentro lá no Ministério da Ciência e Tecnologia, seja a melhoria da infraestrutura tecnológica do município, tá? Aquisição de implementos agrícolas, tá? Atendimento nas secretarias com status de ministério, como Secretaria de Direitos da Mulher, Direitos Humanos, existem muitos projetos. Aí fica também a sugestão. Aquelas entidades que estão com vocês no município, as entidades privadas sem fim lucrativo, podem estar participando, apresentando projetos também. E sendo parceiros da prefeitura também nessa perspectiva de melhoria do dia a dia do cidadão. Não é verdade que nós sabemos que muitos municípios não têm fôlego de recursos, não é verdade? Os recursos estão muito
direcionados às atribuições cotidianas do município. Então, se não tiverem, o fôlego que se busca é justamente na perspectiva de quê? De termos algum recurso de transferência voluntária para implementarmos alguns projetos. Então, tem projeto lá para vocês apresentarem na cultura, no turismo, etc. e tal. Fica a sugestão também. Um esforço tem que ser do município. Tá? Eu estou militando no Siconv há uns 3 anos e meio, desde o início do projeto. E no começo eu imaginava assim, olha, o município grande é o que consegue captar recursos. Não é. É um município organizado. Tá? É um município que está minimamente organizado para apresentar seus projetos. E, às vezes, até dentro da estrutura do próprio município, eu tenho servidores municipais que são assistentes sociais, mas que estão, talvez, fazendo um trabalho burocrático. Fulano, vamos apresentar um projeto lá na Secretaria das Mulheres? Na Secretaria de Direitos Humanos? Vamos tirar um tempo nosso aqui e apresentar um projeto? Vamos ver os programas que tem lá? Podem ter certeza que funciona. O município que está minimamente organizado, ele consegue arrecadar recursos. A gente fica muito feliz com o Siconv, quando alguns municípios dizem assim para nós, olha, antes do Siconv só tinha um jeito de eu conseguir fazer convênio, emenda parlamentar. Hoje eu já consigo apresentar projetos, e alguns desses projetos consigo lograr êxito. É claro que, como tudo na vida, se eu apresentar 30 projetos, não vão ser os 30, não é verdade? Mas eu tenho que estar incrementando e estimulando também, principalmente, quem está fiscalizando aquele processo. Opa, mas ano passado aquele município já recebeu recurso para tal empreendimento, por que de novo não beneficiar outro? E vocês podem ter certeza que essa ferramenta, os caras lá do controle, eles estão fazendo isso, tá bom? Nós somos integrados a alguns sistemas do governo federal, só para mostrar com vocês, tá? Nós somos um sistema estruturante, tal qual o CIAF, tal qual a Receita Federal, tal qual o CALC, e etc. e tal. Que eu vou passar na frente rapidamente também, e eu vou entrar para falar do fluxo do Siconv. Isso é fundamental. Antes, eu vou deixar registrado aqui pela Mara, que essa apresentação, espero que seja produtiva para vocês, vai estar disponível no portal da Associação dos Municípios de Minas, tá bom? E tanto essa apresentação como a palestra que nós estamos fazendo. Aí sintam-se à vontade também. O Siconv, ele tem 3 grandes módulos. O primeiro é o da captação do recurso, é a celebração. Aí é que está a essência. O meu plano de trabalho tem que ter sentido, ele tem que ter uma lógica, tá? Eu estou buscando recurso no Ministério tal para realizar uma capacitação de inclusão digital. Que eu prepare esse projeto, que eu prepare um plano de trabalho, que eu detalhe esse projeto, porque eu vou ter condições de executá-lo com qualidade. E saber dimensionar efetivamente qual é o custo daquele projeto, ok? Temos a fase da execução, que vocês são obrigados a registrarem no Siconv todos os documentos que vocês liquidam, todos os processos de compras que vocês realizam, todos os pagamentos que vocês fazem, vocês são obrigados a registrar no Siconv. Por quê? Isso é prestar contas. Tá? Então não tem aquela história de, não, eu vou prestar contas parcial. Para aquela portaria 507, que é, vamos dizer, o manual da transferência voluntária. Então, quem trabalha com recurso público de transferência voluntária não tem jeito. Tem que ter a portaria debaixo do braço. É a portaria interministerial número 507, tá? Ela foi editada o ano passado, entrou em vigência em 1º de janeiro, ok? Por que isso? Porque além de orientá-los normativamente de procedimentos, ele também, de alguma forma, vai orientá-los, seja bem-vindo, na atuação de vocês, na utilização do sistema. Correto? Então, é de fundamental importância. E quando eu falo de execução, tá? Eu estou falando de prestação de contas, porque vocês vão estar prestando conta ao longo da execução da transferência voluntária, ao longo do projeto. Tá? Eu sei que os senhores têm muito relacionamento
através de contrato de repasse com a Caixa Econômica Federal, não é isso? Tá? Perfeito. Olha, vocês têm algumas dificuldades, encontram algumas dificuldades, não é isso? Porque a Caixa nem sempre tem um braço forte para ir fiscalizar, fazer as medições nas obras, etc. e tal. Vá registrando isso no SICOMV, tá? Nós temos que promover cada vez mais essa interação, porque hoje a grande instituição mandatária da União é a Caixa Econômica, né? Mas nem sempre ela consegue estar no município em tempo integral, então ela vai fazer as medições, não é isso? A gente sabe também que hoje vocês encontram algumas dificuldades na perspectiva, algumas empreiteiras, algumas empresas de engenharia, quando fala que é contrato de repasse, muitas vezes não querem nem participar do processo, porque sabem que vão ter uma demora, às vezes, de recebimento, não é? As coisas o governo federal tem trabalhado para minimizar, tá? Mas sempre vocês têm que estarem atentos a isso, tá? Se for no contrato lá com a empresa, já fiquem atentos, já coloquem alguma cláusula dizendo que esses recursos são oriundos da União. Em virtude disso, vocês são dependentes desses recursos para fazer os repasses do recurso para a empresa, para o serviço prestado, ok? Eu acho que isso é legal porque vocês os fortalecem a nível do instrumento do contrato, tá certo? A prestação de contas é bem simples para o SICOMV, desde que eu registre tudo durante a execução. Qual é o objetivo do SICOMV? É que a prestação de contas do convênio aconteça todos os dias. Hoje, eu licitei, vou lá, registro o processo de compras. Amanhã, eu liquidei uma fatura, eu vou lá e registro a nota fiscal. Depois de amanhã, eu fiz o pagamento, eu registro o pagamento. Se eu fizer isso, no dia de apresentar a prestação de contas, que via de regra o governo federal, né, os órgãos dão 60 dias para vocês, está pronto. Vocês vão consolidar informações e enviar para a prestação de contas, tá? Por que isso é importante? Porque se deixarem para o final, aí vocês vão ter que fazer aquele ajuntamento de nota fiscal, ajuntamento de processo de compra e terem que registrar tudo, senão não vão conseguir fazer a prestação de contas, porque a prestação de contas ela é eletrônica, ela é através do sistema. Vocês avisam, olha, Ministério das Cidades, estou te mandando a prestação de contas via sistema. Eles vão lá entrar e vão verificar se aqueles documentos foram todos registrados, ok? Em frente. Aqui eu vou falar en passant, porque é a fase da celebração, só para reforçar, fiquem atentos, acessem o portal dos convênios, tá? A lei de orçamento anual define que 60 dias após a promulgação desta, os órgãos federais que têm programas passíveis de transferências voluntárias são obrigados a divulgar no portal dos convênios os seus programas passíveis de convênios. Portanto, vocês acessando o SICOMV, pela vocação da secretaria de vocês, do município, acesse o portal e entrem ministério a ministério e vejam os programas que estão lá divulgados. Eles divulgam nos seus próprios sites oficiais, mas eles são obrigados a divulgarem também no SICOMV. Por que eu estou dizendo isso? Tem um monte de programa disponível para vocês estarem já tentando se tornarem-se aptos. Tá? Não esperem a emenda parlamentar. Olha, tem um projeto lá, um programa, vou dar um exemplo clássico, né? Implemento agrícola, que sempre tem todos os anos lá no Ministério da Agricultura, aquisição de implementos agrícolas. Não fique esperando a emenda, não. Se está lá, o município, se pode mandar o projeto, já mande. Porque se eventualmente aparecer a emenda parlamentar, fala, olha, deputado, eu já tenho até o projeto cadastrado. Já está facilitado. E se não veio a emenda, vocês são candidatos também. Tá? Para ilustrar para vocês essa questão da emenda, eu sei que vocês conhecem, mas só para reforçar. Eu sou o Ministério da Agricultura. Para o meu programa de desenvolvimento da agricultura familiar, eu tenho X milhões de reais, um exemplo, tá? Para aquisição de implementos agrícolas pelos municípios, para o estímulo à agricultura familiar. Certo? Desses X milhões, uma parte dele vira emenda.
Aí não tem jeito, virou emenda, carimbou para o CNPJ, seja da prefeitura, seja do Estado, seja, né, da entidade privada sem fins lucrativos. Mas a maior parte desse recurso não é de emenda. Nós chamamos até de propostas voluntárias, quando vocês entram no Sicom, né? Vocês voluntariamente apresentam, e eles serão analisados. Essas aí, vocês podem ter certeza que a análise dela é bastante técnica. Porque o técnico lá que está analisando, ele não está vendo se o município é A, B ou C, né? Ele vai analisar tecnicamente, então, aquele projeto, a melhor justificativa, o melhor amparo que vocês tiverem, é o que vai ser acatado, podem ter certeza disso, tá bom? Então, gente, vocês têm que acessar o portal dos convênios, devidamente cadastrados, tá? Outra sugestão minha também, não deixem apenas, orientem os seus prefeitos, né? Geralmente a gente sabe que muito só o prefeito que tem a senha. Não, o servidor do município, ele pode ter a senha do Sicom, para ele acessar, para ele apresentar os projetos. Por isso que eu disse a vocês, uma coisa é importante, tentem ter um local, um escritório, vamos chamar assim, de projeto de vocês, dentro da prefeitura, onde vocês saibam como está funcionando dentro das secretarias. Vocês conseguirem monitorar. Porque muitas vezes vocês não estão nem sabendo se a Secretaria lá Municipal de Educação apresentou um projeto lá no FNDE. Não é verdade? Tentem ter uma gestão desse processo, é muito importante. Gente, apresentando o projeto, sendo analisado, tá? Nesse projeto vocês já indicam o banco e a agência onde vocês desejam abrir a conta bancária, tá? E é a tramitação eletrônica. Se aprovou o plano de trabalho, o governo federal tem a obrigação de empenhar a sua palavra, né? Ele empenha, como nós, municípios, como nós, estados, não é isso? E só aí ele vai assinar e publicar o termo do convênio, tá? Poxa, né, você falando assim é simples. Comece a usar a ferramenta do Sicom para usar um projeto, que vocês vão ver que é, tá? Agora, não pode ser um dia antes eu apresentar o projeto. Falta um dia para apresentar o projeto. Opa, eu vou apresentar o projeto. Não. E outra coisa, não tem como. Não pode sair da cabeça da gente. Vocês têm que ter esse projeto escrito em algum lugar. Vocês vão transpor esse projeto para um sistema, correto? De informação. Então não adianta, olha, eu vou fazer, estou imaginando aqui, realizar um evento, o meu município tem vocação de festa, agora vai ter muito lá no turismo, né? Festa junina, né? Vou apresentar um projeto. Vou acertar no Sicom, olha, festa junina de tanto a tanto, não é assim. Vocês vão ter que elaborar como que vai ser esse evento. Vocês vão dizer o que vocês vão precisar. Olha, eu vou precisar de X banheiros químicos, não sei o quê, aquela coisa toda, né? Tem que ter um projetinho aqui. Apresentem. Façam a provocação. Tem que provocar o governo, né? Porque muitas vezes os senhores escutam, olha, falta projeto, né? De vez em quando vocês não levam esse puxão de orelhas aí, né? Olha, está faltando projeto. Eu citei um exemplo mais cedo aqui para a Mara, que há uns 3 semanas atrás, né, foi editado a lei, é um projeto do governo federal, da nossa presidente, que é Água para Todos. Nós sabemos que o estado de Minas, o norte de Minas, nós temos dificuldade de água, tanto é que o estado de Minas faz parte da Sudene também, né? Minas Gerais é Sudeste e é Nordeste, não é isso? O Ministério da Integração está divulgando seus programas para que as prefeituras possam apresentar projetos, tá, para a construção de, vamos chamar assim, de poços artesianos. Eu fiz entre aspas, porque tem um termo técnico para isso. Tá? Meu município tem necessidade disso? Vamos apresentar esse projeto. Tá? Vou apresentar o projeto, é para atender municípios comunidades onde tem 50, 60 famílias alocadas, 80, 100 famílias, está certo? Está aí, um grande projeto. Então, são vários. Agora, nós temos que ir atrás, né? Nós temos que ser os corretores, os promotores das iniciativas do nosso município. Tá legal?
Vamos falar aqui da execução. Porque muitas vezes acontece isso. Pronto, celebrei o convênio, o dinheiro está na conta do convênio, e agora o que é que eu faço? Né? Vamos tocar. Eu posso dar exemplo para vocês, que eu já vi, presenciei, que fisicamente nós ficamos no mesmo prédio do Ministério do Desenvolvimento Social. E de um prefeito chegar no Ministério e falar, olha, eu não sei por que eu estou inadimplente. Quando foram verificar, tinha sido assinado um convênio de uma das secretarias dele, porque tinha a prerrogativa dos secretários municipais de assinarem convênios com os ministérios. Assinou, o dinheiro estava na conta, nunca tinha sido aplicado, estava lá parado. Há mais de um ano, ele não foi executado o projeto, ele constava inadimplente no CALC, e ele não teve absolutamente culpa de nada. Faltou gestão. Né? Faltou gestão. O que aconteceu? Ele teve que devolver esse recurso para sair da inadimplência, só que aquele período que ficou parado lá na conta, ele teve que pagar a correção monetária. Então, tirou do cofre do município para ele conseguir outros projetos. Perceberam a importância do que eu digo para vocês, Associação dos Municípios, vendo essa ideia? Os municípios têm que ter um escritório de projetos. Nós estamos no século XXI, né? Nós temos que pensar grande, né? Quando o pessoal fala, olha, sétima economia, se somos, vamos funcionar como sétima economia mesmo, não é isso? Então eu tenho condições, sim, menor município que tem, eu tenho condições de ter um escritório de projetos, eu tenho condições que, mesmo que não possa fazer um concurso público, de ter uma equipe de um contador, né, que eu terceirize aquele serviço, que eu tenha um engenheiro para estar elaborando os meus projetos, tá certo? Vamos fazer isso. E centralizem. Nesse momento eu digo, é melhor estar centralizado. Porque vocês estão vendo o que cada secretaria de vocês está precisando. E vocês estão monitorando para não acontecer isso. Talvez não tenha sido culpa do secretário municipal. Talvez eu não vi o detalhe do processo, mas talvez ele já devesse até ter saído, o seu sucessor não pegou aquela situação daquela conta, estava lá uma conta de convênio no nome do município que ninguém sabia nem que existia. Tá? É importante para os novos prefeitos que estão chegando também. Tá? Assumiu? Cadê as contas do meu antecessor? Cadê os convênios do meu antecessor? Cadê os documentos do meu antecessor? Não é verdade? Cadê? Bom, se ele sumiu hoje, nós temos uma vantagem. Se for registrado no Siconv, ele vai estar lá digitalizado. As notas fiscais, tudo direitinho. Então dá para identificá-los, dá para identificar a conta bancária. Porque a conta bancária é aberta automaticamente, quem fez convênio já sabe, automático pelo sistema. Vocês só dizem o número do banco e a agência. O próprio Siconv vai lá no Banco do Brasil e fala, banco, abre uma conta aí no nome da prefeitura. Depois o prefeito vai lá fazer o cara crachá para se identificar, para movimentar aquela conta. Essa conta também não tem talão de cheque. Essa conta não tem cartão. Essa conta só tem uma forma de movimentá-la, através do home bank. Significa que eu tenho que ter a internet na minha prefeitura. Tá? Não adianta chegar para o gerente lá da agência, do Banco do Brasil, no município, e falar, olha, me dar um talão de cheque, eu tenho que movimentar essa conta do convênio. A conta do convênio, mesmo que o gerente quisesse, ele não ia fazer isso. Por quê? Porque a conta do convênio, quando ela é aberta toda travada. Sabe? Ela tem algumas críticas que dentro dela falam que essa conta não pode ser emitido talão de cheque, não pode ser emitido cartão de débito, não pode isso e aquilo. Percebe? Segurança para quem? Para o repassador de dinheiro, do recurso, que é a União, segurança para os senhores, que vocês só têm uma forma linear de operar esse recurso. Tá joia? Volto aqui. Gente,
Execução e prestação de contas. Eu celebrei um convênio hoje. Tá? Esse meu convênio, sei lá, estímulo à agricultura familiar. Vou fazer um curso de capacitação no meu município. Houve aqui um assentamento, eu estou fazendo um convênio lá com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, onde eu vou fazer a capacitação para aumentar a produtividade na agricultura familiar. Se eu apresentei lá no meu projeto que eu vou ter despesa com instrutores, toda vez que eu pagar os meus instrutores, eu resisto. Eu vou ter despesa porque eu vou ter que ir buscar esses agricultores em diversas regiões para fazer o ajuntamento dele no local. Vou ter despesa com locomoção, com passagem, né? Vou registrando. Agora, se deixar para o último dia, fazer aquele ajuntamento de 200, 300 documentos de liquidação, nota fiscal, recibo, para registrar de uma vez no SICOMV, aí realmente o SICOMV é muito ruim. Tá? É muito ruim. Portanto, significa o quê? Que o município tem que estar estruturado. Não é? Quando eu digo, não tem que ser uma mega estrutura, não, porque nós vemos grandes municípios, né, e que eles não conseguem, muitas vezes, tocar os seus projetos. Mas, outra coisa importante, não é só por causa do governo federal. O município tem que ter um grupo de servidores que façam parte das compras do município. Uma comissão de licitação. Tem que ter. Não tem como não ter. Tá? Vocês têm que ter essa comissão. Vocês podem estar abraçando esses procedimentos. Gente, nós somos, no governo federal, os precursores do pregão eletrônico, através do Comprasnet, até o nosso próprio ministério. Vocês tenham certeza que foi a melhor coisa que aconteceu para quem trabalha na área de comissão de licitação. Eu já trabalhei com licitação, eu achava um saco ter que encontrar fornecedor. Né? Que às vezes o meu carro não era condizente com o meu carro de presidente de comissão de licitação, porque eles fazem esse paralelo, né? Pô, mas tu é presidente da comissão de licitação e anda com um carro desse, né? Melhor coisa que tem é não ter contato com o fornecedor. Se vocês puderem implantar nas prefeituras de vocês os processos de pregão eletrônico para as compras de bens, serviços comuns, é importantíssimo. As associações fornecem esses serviços para vocês, tá? É uma ferramenta e pode ter certeza que tem ganho. Economiza. O governo federal, a partir da implantação do pregão eletrônico, claro que tem uns gargalos, vai sempre ter os cartézinhos, mas a diminuição no custo das aquisições do bem e serviços comuns no governo ao longo desses anos é em torno anual de 23%. Então é importante. Uma prefeitura não pode sobreviver sem ter, no mínimo, um escritório de projetos para estar elaborando seus projetos. Quando eu digo escritório de projetos, não precisa ter só um engenheiro, não, como meu amigo ali, tá? Um escritório de projetos que esteja pensando nas políticas sociais, né? Nas políticas pedagógicas do município, tá certo? Dos enfrentamentos que tem que ter. Agora, nós sabemos que os municípios brasileiros nós estamos passando por uma nova epidemia de utilização de crack, etc. Entra do SICOMV e vai lá no Ministério da Justiça, na Secretaria Nacional Antidrogas, que tem programa para vocês apresentarem projetos de capacitar jovens, de tirar os jovens da rua, de envolver os jovens com programas sociais, culturais, esportivos. Pode ter certeza. Agora tem que ter o projeto. Eu tenho que ter lá, dentro da minha estrutura do município, o meu grupo de projeto onde está pensando isso. Como eu tenho lá na área de engenharia, mesmo que não seja full-time, alguém que esteja pensando nas melhorias para evitar certas eventuais catástrofes. De vez em quando a gente vê que muitas vezes é falta do projeto. Vou lá no Ministério da Integração Nacional e vou apresentar projeto na Secretaria de Defesa Civil. Apresentei uma vez, 2 vezes, uma hora já tem. Todo ano apresento projeto. Vocês têm recurso, por que só eu, o meu município, que não? Né? Vamos gritar, tá certo? O recurso, ele é democrático, né?
À época, o nosso presidente, ele falou que o SICOMV, o objetivo dele era isso, democratizar o acesso dos municípios aos recursos públicos. E é esse o nosso objetivo, tá certo? Vamos em frente. Se eu fiz o processo de compra, o pregão eletrônico, né, vim aqui, bebi da fonte da Associação dos Municípios, que tem uma estrutura, me orientou como fazer esse procedimento. A Mara já faz parte aqui do processo de captação de recursos, não é isso? Está aqui. Então, agora, com certeza, na Associação dos Municípios deve ter uma área que orienta vocês como executar esses recursos, como gerir, como preparar uma comissão de licitação, com certeza. Hoje o município não pode viver sem isso. Não tem como, tá? Tem que ser fortalecido esses procedimentos, tá bom? Inclusive com as políticas mesmo de concursos públicos efetivos. É legal, né? É legal ter uma parte, né? Nós nunca vamos conseguir ter todos, mas uma parte dos servidores que façam parte da carreira, que eles estejam ali, que ele tenha um vínculo, tá certo? Mais duradouro, não é isso? Registrei o meu processo de compra, se tem um contrato, registrei, os documentos que eu estou liquidando, os pagamentos que eu fiz lá naquela conta do convênio. Gente, isso é prestar conta. Qual é a outra parte da prestação de contas? Esse fulano aqui, ó, do órgão concedente, ele está acompanhando e fiscalizando esse procedimento. Ele está registrando no SICOMV, olha, você não fez até agora a licitação, o recurso já está aí há 4 meses. Por que ainda não houve execução? Me justifico, solicitei esclarecimento, me justifico a ele. Olha, o que ocorreu é que nós fizemos um processo de compras para construir a biblioteca e até o momento não logramos isso porque tem uma liminar, está sob júdice, né? Pode estar acontecendo isso. Mas fique tranquilo, gestor do órgão concedente. O recurso que foi repassado, ele está aplicado corretamente. Porque recurso do convênio entrou na conta, por favor, não deixem ele parado. Ou em renda fixa, até 30 dias, ou acima de 30 dias, poupança. Tá? Vocês têm que deixar aplicado, porque senão, na prestação de contas, um dos itens que o indivíduo vai ver se esse recurso ficou realmente rendendo no rendimento de aplicação financeira. E muitas vezes esses recursos, dependendo da situação, podem ser inclusive utilizados na ampliação do objeto do convênio, né? Olha, o meu recurso é para construir um telecentro. Lá no Ministério da Ciência e Tecnologia tem recurso para apresentar esse projeto, viu? Instalação de telecentro para a internet acessível à população. É uma política do governo federal, tá? Então, vou instalar um telecentro. Poxa, o telecentro eu posso estar atuando em diversas secretarias do meu município, não é verdade? O meu telecentro pode estar dentro da escola. Vou atender a comunidade escolar, vou atender a comunidade técnica, vou atender o indivíduo de modo geral, vou entender um grupo de empresários locais que muitas vezes vou estimulá-lo até a estar acessando a internet para fazer alguma coisa, não é verdade? É importante que vocês estejam atentos a essas perspectivas. E também, esse fulano que está aqui embaixo, quando é o convênio, ele está indo ao município, é o servidor público lá do Ministério da Cidade, do Ministério da Agricultura. Quando nós falamos de contrato de repasse, é um técnico da Caixa Econômica que vai lá fazer a medição da obra, tá? Glosar a nota fiscal, brigar com vocês, é assim que funciona, né? Então tenham essa acessibilidade também. Vamos buscar ver sempre esses interlocutores do governo federal como parceiros. É o que eu costumo dizer na perspectiva de fazer a promoção efetivamente do SICOMV, porque em uma hora e pouco, nós não vamos dar treinamento nem nada, né? Nós vamos mostrar algumas nuances do sistema, umas perspectivas, mas principalmente um processo de sensibilização. Gente, convênio é casamento, tá? A partir do momento que eu, governo federal, tenho recurso e não tenho forças para gerir esse recurso na ponta, porque a verdade é essa. Imagina o governo federal tendo uma comissão de licitação em cada município para fazer obra. Né? Já falam que tem muito servidor público federal, né? Aí ia ter
metade da população, né? Ia ser dividido assim. Então, o parceiro é o município, porque o indivíduo mora no município, ele não mora na União, ele não mora no Estado, ele mora no município, mais do que tudo, né? Eu não moro no estado de Minas, eu moro no município de Betim, não é isso? Lá, eu estou ali, eu sou cidadão do município, minha relação é com o município. Daí que o governo faz essas parcerias. Então tem que ser visto efetivamente como um casamento. Por quê? Porque os interesses são convergentes. Por que são convergentes? Ora, eu sou o governo federal, tenho um recurso para construir uma biblioteca pública municipal. E o município precisa da biblioteca e está localizado ali e tem braço para tocar aquele projeto. Tem que ter a comissão, que eu falei de licitação. Para fazer a licitação tem que ter um grupo para fazer o projeto, para identificar qual bairro que vai ser melhor instalada aquela biblioteca, onde que vai atingir seus objetivos, qual vai ser o formato, qual vai ser a perspectiva, não é verdade? Concordam comigo? Eu já tive município que tem 6 ginásios de esporte, sabe? Próximo lá de Brasília. Até perto lá que meu pai mora lá nessa cidadezinha lá. Aí eu fico impressionado, porque eu nunca vi nada dentro desse ginásio coberto. Nada, acontecendo absolutamente nada. Desperdício. Aquele município não precisa de 6 ginásios de esporte. Quadra coberta, não sei o quê. Ou se precisa, está sendo mal utilizado. Porque não tem uma vez que eu não passe por 2 deles que eu sou obrigado a passar, nunca tem absolutamente nada. Percebe? O município é que sabe o que precisa. A União não sabe. Salvo alguns ministérios que conseguem mapear melhor. Aí parabéns ao Ministério da Educação, né? E o da Saúde também, que são os 2 grandes ministérios provedores de recursos, né? Onde se hoje o município, olha, eu quero construir uma creche aqui no meu município. O Ministério da Saúde fala, não, você não precisa mais de creche aí não. Você já tem creche suficiente para atender a comunidade infantil do seu município. Mas apresentar projetos é importante, mas para quê? Qual o meu fim? Senão eu vou ter lá, como eu vi o exemplo desses ginásios, ficam lá ociosos, estão se deteriorando, né, porque a falta de uso faz com que aquele patrimônio se deteriore, né? Eu não atingi os meus objetivos. Prestei conta, o ginásio está feito, está tudo bonitinho, mas daqui a 5 anos ele não existe, não tem vocação para nada. Projeto. Né? Se eu sou um município, pensei no ginásio de esporte, o que eu vou implementar ali no dia a dia, no cotidiano do meu município, para que efetivamente esse município funcione? Durante o dia vão ser práticas esportivas, à noite vai ser uma escola de música, o que vai ser? Como é que eu vou agregar? Eu vou ter que ter uma escola de música. Então, ótimo. Eu consegui recurso no Ministério dos Esportes para construir o ginásio. Agora eu vou no Ministério da Cultura para conseguir recurso para comprar, para adquirir os equipamentos da banda ou da orquestra. Não é isso? Vou em tal ministério para conseguir. Então, vocês percebem que os projetos têm que serem casados? Façam esse exercício. O ano que vem, vocês vão estar tendo a oportunidade também de começar a prepararem os novos PPAs municipais. É importante também que esses instrumentos orçamentários estejam internalizados dentro da estrutura do município. São avanços que nós adquirimos nos últimos 15 anos, 20 anos. Plano plurianual, né? Está lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, não é isso? A Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LOA municipal, tem que fazer o planejamento estratégico. Plano plurianual é planejamento estratégico do município, é pensar há 4 anos. Poderia ser mais, sim, mas é o que nós temos na legislação. Ok? Por fim, gente, falando de prestação de contas, vocês têm condições de, ao registrarem essa documentação, de gerarem uma série de relatórios, tá? Que são esses aqui. Por exemplo,
Se eu fui lá, registrei todas as minhas notas fiscais, vinculei aos bens que eu adquiri, o relatório de bens adquiridos está pronto. Não é? Se eu fui lá e realizei, se eu tive no meu convênio era para treinar ou capacitar jovens, por exemplo, eu disse, ou agricultores que fazem parte da agricultura familiar. Se eu registrar ao longo da execução esses treinados e capacitados, já está pronto. Ou seja, prestação de contas para o Sicom, ela existe todos os dias. Tá? Então, eu vou até roubar uma frase aqui da Mara, que ela falou, né? Uma das coisas importantes é a preocupação dos municípios e a prestação de contas parcial. Está aí. Tudo que vocês estão fazendo com recurso oriundo de convênio, registrem no Sicom. Tá? No dia que o Sicom surgiu, vai fazer 3 anos e meio, né? Nós tínhamos uma dificuldade, nós pensávamos, como que os municípios vão digitalizar seus documentos, né? Então, uma coisa, a tecnologia está avançando tanto que algumas coisas que foi ontem, parece que foi distante, né? Hoje, a maioria dos lares de classe média se tem uma impressora, ela já vem com um scanner. Então, a prefeitura que me disser que ela, ao fazer um processo de compra, que ela não tem condições de digitalizar esse documento, ela está me enganando. Se ela não tiver condições de digitalizar uma nota fiscal, é mentira. Concorda? Toda prefeitura tem. Agora, se não tiver, faz um convênio. Tá? Tenta fazer um convênio para ter esse equipamento. Né? Mas tem que ter. Essas ferramentas básicas são, né? Eu sou da época, meu senhor aqui, talvez não seja da época, mas eu sou da época da Olivetti, da IBM. Nós fazíamos empenho datilografando, né? Olha como o mundo melhorou bastante, não é verdade? Não é? Pelo menos nessa perspectiva, né? Sim. Só a honra de tê-lo aqui já preenche a gente de orgulho. Obrigado. É verdade. É verdade. Eu costumo dar um exemplo a vida da gente, né? Eu lá em casa vivo um dilema de já uns 3 anos com minha esposa de reformar o banheiro lá de casa. Mas eu ainda não tive tempo de fazer um projeto. O projeto é o quê? Pensar no financeiro. Quanto que eu vou poder gastar para reformar esse banheiro? Eu estou falando sério. Continua lá. Os amarelejos, eles ainda são amarelejos. Tá? Continua lá, de vez em quando eu olho e falo, não, um dia ele vai ter a oportunidade. Veja bem, eu estou lá. Primeiro eu tenho que me planejar financeiramente. Segundo, como que eu vou fazer? Eu vou ter que abrir mão desse espaço físico durante tanto tempo. Como que eu vou contratar? Como que eu vou adquirir os equipamentos? Planejamento. Agora, eu, prefeitura, vou apresentar ao governo federal, o governo federal tem lá um projeto para que eu possa adquirir implementos agrícolas. Tá, para que você quer? Né? Não, eu quero apresentando um projeto aqui numa colheitadeira de café. Meu amigo, você está lá em Pernambuco, você não planta um pé de café, para que você quer esse equipamento? Você está ficando louco? Não é verdade? Tudo passa por um planejamento. Não tem como. Por isso que eu digo, as prefeituras, elas não podem ser reféns, tá? De escritórios de projetos, essa coisa. Tem que ter na sua estrutura, no mínimo, um corpo técnico, tem que ter, no mínimo, uma comissão que vai cuidar da licitação. Porque no dia que é o CPF do fulano, que ele diz que assinou a licitação, muda de figura. Muda de figura. Sabe? Isso é importantíssimo. Opa, o CPF de fulano que está aqui agora. Não é verdade? Então, como o senhor falou, tudo na vida, mesmo que seja uma obra simples, tem que ser planejado. Né? Olha, eu vou instalar, vou apresentar um projeto lá
no Ministério da Saúde, que agora nós temos no governo federal bastante recursos para as unidades de pronto atendimento, né? As UPAs, né? Às vezes o meu município não está precisando de unidade de pronto atendimento, não. Né? Outra coisa que nós temos que pensar hoje para reforçar o pacto dos municípios é o consórcio público municipal. Eu sou município A, faço um contrato com a empresa para coleta de lixo. O município do meu lado fez com outro. Isso é caro. Vamos nos unir, município, vamos fazer um consórcio para coleta de lixo seletivo, vamos nos organizar. Aí tem que deixar a questão partidária de lado, a vaidade do neto, tem que ficar tudo à parte. Vamos nos unir. Né? Nós temos que crescer nesse sentido. Os programas do governo federal, se vocês forem ler a legislação, está dizendo claramente, os programas do governo federal terão prioridade para os consórcios municipais. E existem consórcios maravilhosos. Vocês podem se consorciar. Construir uma escola técnica. Por que no meu município? Vamos escolher um município polo e vamos nos integrar a esses municípios. Hoje eu tive a oportunidade de visitar nos estandes que nós temos vinculado à Associação do Município, associações de macro regiões, né, de micro regiões. É isso. Essa associação tem que fomentar o consórcio público municipal. E a gente vê diversos exemplos no Brasil afora de coisas que dão certo. Não faz sentido, gente, cada município ficar contratando a empresa de coleta de lixo. Vamos nos reunir, os municípios em volta, e vamos contratar uma que vai nos prestar o serviço e cada um paga a sua parte, nomeia o representante, vamos ser solidários àquele contrato, sai mais em conta. Então, muitas vezes, o município passa por problemas de não ter recurso para investimento, que nós sabemos que é parco, realmente, por conta da falta do planejamento. Não é? Tem que se planejar. E tem que ter 3 peças fundamentais do município. Tem que ter o planejamento plurianual. Não é só porque a lei de responsabilidade fiscal obriga, não é porque é fundamental. Eu tenho que pensar daqui a 4 anos o que vai acontecer no meu município. Eu tenho que ver os resultados, não é? Poxa, eu fiz um planejamento aqui na minha área social, que eu estou tendo problema de consumo de drogas, de crack, nas áreas dos canaviais, a gente vê muito isso, né? Não está só nas grandes cidades, a Cracolândia não só existe em São Paulo, não sei em São Paulo. A Cracolândia existe na praça do coreto do município, pequeno, tem uma Cracolândia. Qual a política social que eu estou fazendo para aqui? Vou atrás dos recursos, agora sem projeto. Bato na porta da Secretaria Antidroga, a Secretaria Antidroga estou precisando de recursos que tem consumo de drogas. Sim, mas qual projeto você vai implementar? Você tem dentro do seu quadro assistentes sociais? Você tem psicólogo? Você tem uma área de recuperação? Você está pensando num espaço físico para isso? Prepare um conjunto de ações para combater aquele problema. Não é verdade? Voltando aqui, gente, porque eu sei que os senhores têm outras palestras também, eu gostaria de ficar aqui o tempo todo. Oi? Sim, que é o plano plurianual. A lei de diretrizes orçamentárias é o que você fala, olha, por exemplo, a nossa presidência lá com o nosso ministro Mândega e a nossa ministra Miriam Bercoel já estão pensando, quanto que eu vou arrecadar esse ano? Para eu projetar como é que eu vou fazer ano que vem. E a lei de orçamento anual, a LOA, porque você tem que formalizar isso. E é importante por quê? Porque a LOA no município vai ser votada pelos vereadores, não é isso? A LDO municipal pelos vereadores, não é isso? Vocês, quando apresentam um projeto, não tem um recurso chamado de contrapartida financeira? Tem que estar na lei. Então, como é que eu vou apresentar um projeto de R$1 milhão para fazer a biblioteca, só que a LDO federal diz que municípios com menos de 20 mil habitantes, da área da SUDENE, tal, que faz parte dos municípios da cidadania, tem que ser 2% de R$1 milhão. Aí eu não tenho R$20 mil. Aí por causa de R$20 mil, eu deixo de conseguir um recurso de R$1 milhão, de 980 mil. Percebem como é planejar, é projeto? Concordam? Pensem nessas peças orçamentárias. Tem que estar no orçamento. Porque
Eu sei que muitas vezes na hora vocês têm que correr, aí vai lá, faz um aditivo, vai lá, vota lá uma lei complementar lá na Câmara dos Vereadores, aí já tem um problema que nem sempre os ânimos estão tão bons, né, no relacionamento, que a gente sabe disso, e é político. Né? Eu estou falando de um sistema de gestão de convênio onde o governo fala assim, transferência voluntária. Se é voluntário, eu transfiro se eu quiser. Não é? Eu até costumo brincar, eu tenho 2 filhas. Uma já está com 26 anos, já tem cuidando da vidinha, tem um ainda que está precisando de transferência voluntária minha. Mas a contrapartida dela, eu cobro. Então, cadê a tua contrapartida, criatura? Né? Frequência na escola, blá, blá, blá. O horário de chegar, a dela é em bens de serviço, que ela não pode entrar com a contrapartida financeira. Mas os bens de serviço têm que ser mensuráveis, eu tenho que mensurar e quantificar. Né? Estou falando isso brincando, mas é a verdade. Ora, o município tem que estar organizado. Porque senão eu, gestor federal, falo, vem cá, município, cadê a sua parte? E é pequena, a gente sabe que geralmente é pequeno, né? É grande quando é Belo Horizonte. Aí não, eu, governo federal, vou me relacionar com Belo Horizonte, é um município, é capital. Aí lá na LDO federal está dizendo, aí aqui com Belo Horizonte é 10%, no mínimo. Então 1 milhão, BH entra com 100. Mas o município do Vale de Jequitinhonha, muitos dele é 1%. Não é? Por que isso? É para gerar um compromisso. E a partir do momento que entra uma contrapartida financeira, entra um outro quesito, que vocês talvez não se atentem para isso. Não é só a questão financeira. É porque na hora que o dinheiro, se é todo federal, sabe de quem é a obrigação total de fiscalizar? O Tribunal de Contas da União. No dia que tem R$1 de contrapartida financeira do município, os tribunais de contas estaduais também têm que estar vendo como é que você gastou aquele dinheiro seu da sua arrecadação. Não é verdade? Ele vai fiscalizar, olha, você desprendeu o dinheiro do seu orçamento para isso. Cadê? Os R$20 mil para a biblioteca foi alocado ali mesmo? Foi, está aqui, eu prestei conta para a União. Né? Gente, isso é fundamental pensar dessa forma. Essas 10 peças são fundamentais. Além daquilo que eu venho batendo na tecla. Tem que ter uma comissão que faça parte dos processos de compra e tem que ter um escritório de projeto. Não tem como. Tá? Gente, por último, para concluir, eu gostaria de deixar principalmente a oportunidade de vocês, eu costumo dizer que eu sou meio um pouco vibrador, tá? Então, o endereço do site mais simpático da administração pública é o www.convenios.gov.br. Mais simpático, inclusive, do que o da Receita Federal. Tá? Esse não é simpático, né? Por que eu digo que é o mais simpático? Por conta que nós levamos muita porrada, viu, gente? Esse Siconv é lento, não funciona, mas sabe por que acontece? Levante aqui a mão, aqui, algum de vocês, e me diga qual outro sistema do governo federal que vocês se relacionam. SIAF, Sistema de Administração Financeira, só se for para fazer uma consulta. Não é? SISTN, né? Pois é. Por quê? É o sistema que não é só o usuário, o servidor público federal que utiliza. O servidor municipal utiliza, o servidor estadual utiliza, e as entidades privadas sem fins lucrativos, ou seja, o terceiro setor, que esse setor também nós estamos buscando cada vez mais fortalecê-los. Claro que o lado bom do terceiro setor, não é verdade? Porque hoje, no mundo todo, nenhuma estrutura social consegue viver também sem o aporte de serviços desse terceiro setor, né? Quantas APAES que nós temos aí, não é verdade? Que estão aí trabalhando efetivamente. Então, o terceiro setor é parceiro, sim, do governo federal, tem que ser do governo estadual e tem que ser do municipal. Fique à vontade. Isso. Então, vamos lá. Algumas dicasinhas, tá? A primeira. Esse e-mail, convênios@planejamento.gov, ele é um e-mail institucional da gestão do sistema de convênios. Se chegar uma dúvida a nível operacional do sistema, eles vão encaminhar para uma área, uma das coordenações que cuida do sistema. Mas pode ter uma dúvida normativa.
do tipo, olha uma dúvida clássica, depois de 4 de julho, que é o período eleitoral, eu posso assinar convênio com o município? Está vendo que dúvida? Não é? Porque tem um período pré-eleitoral, né? Mas isso me impede de eu continuar apresentando projeto? Não, gente. Se tem programas abertos, apresente o projeto, continue a negociação. Eu não posso, depois de 3 de julho, iniciar um processo de execução. Mas aquilo que já executou, se no dia 3 de julho eu assinei um convênio e iniciei a execução dele naquele dia, a vida continua. A legislação do período pré-eleitoral determina esses 3 meses, eu acho sábio, por conta de que eu não passe durante esse período me utilizando dos recursos de nós, pobres contribuintes, para fazer barganha política, não é verdade? Isso é nobre, perfeito. Mas isso não impede que eu continue apresentando os projetos, incrementando, complementando, porque passou o período pré-eleitoral, novembro está aí. Continua tudo de novo, não é verdade? E não se acanhem, né, e os prefeitos que estão e aqueles que virão, talvez substituindo outros algumas vezes, de apresentarem os projetos e que o próximo, quando vir, e já tem os projetos apresentados, convênios celebrados, não é isso? O importante é que tenha continuidade, não é? A nível de prestação de contas, é importante que o prefeito que está aí, ele deixe tudo registrado no SICONV, tá? Tudo está lá registrado no SICONV, tá joia? Pois não? Uhum. Sim. Olha, o importante é que vocês estejam solicitando que seja devolvido. Agora, se chegou o período de prestação de contas, esse relatório não foi analisado, quem está incorrendo em uma irregularidade é o gestor do convênio do órgão concedente, né, do Ministério, da Fundação, não é isso? Mas, mesmo assim, você tem condições de enviar a prestação de contas, tá certo? Pode enviar para análise. Perfeito, você gerou seus relatórios, ok? Depois aqui. Pois não? Ah. Você pode apropriar na fonte do convênio, tá? Meu amigo. Uhum. 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 Perfeito. Esse realmente é um problema que nós temos, que é um problema de gestão, né, dos próprios servidores, e que os senhores aqui que usam o SICOM, vocês chegaram a receber, por esses dias que passou, uma mensagem para vocês participarem de uma pesquisa do Tribunal de Contas da União? Tá bom, você respondeu. Tá. Primeiro, o retorno que nós tivemos, queremos agradecer, foi muito positivo para o SICOM, mostrando, inclusive, que nós precisamos melhorar muito, principalmente em algo que a Mara hoje conversou muito comigo aqui, a questão de capacitação. Nós temos que ter mais parceria na questão da capacitação do SICOM, tá? Eu acho que um dos quesitos. No geral, existe, obviamente, um sistema que tem 3 anos de vida. Então, ele é jovem demais, ele está se tornando robusto, né? Se nós compararmos que o Sistema Integrado de Administração Financeira, o SIAF, tem 28 anos, né, e que um dia lá atrás, eu estava começando o serviço público e a gente fazia empenho na máquina da datilografia. Um dia falava tudo agora no computador, mas na nossa sessão não tinha computador. Nós tínhamos que ir numa base para fazer os empenhos. Então, o que acontece? Isso mostrou, inclusive, a fragilidade nossa do governo federal, essa pesquisa. Que muitos dos nossos gestores, eles cuidam de, no mínimo, 40 convênios.
Então, o camarada está cuidando de 40 convênios no dia a dia, vocês concordam que se ele olhar um por dia ainda sobra convênio? E talvez seja aí o grande problema. Não é um problema de sistema apenas. O sistema está mostrando a nossa fragilidade enquanto governo federal de sermos gestores desses recursos, tá? Mas a minha sugestão é o seguinte: insistam, tentem manter contato. Geralmente vocês, quando criam vínculos com esses órgãos, vocês acabam tendo alguns contatos, mandem e-mail, reforcem, porque o ajuste do plano de trabalho é fundamental. E já o façam no processo, já deixa ali pronto processualmente, porque na hora que for necessário eles deslancham. Tá certo? Uhum. Uhum. Ajustar. Consegue. Se você ajustar o plano de trabalho, você vai conseguir sim colocar ele como um bem, né? Porque essa patrulha mecanizada, você está me dizendo que você cadastrou lá no plano de aplicação detalhado como sendo um bem, não foi? O que foi cadastrado na aba outro? Vocês adquiriram alguma outra coisa? Uhum. Vocês botaram como bem e serviço? Outro. Uhum. É antigo esse seu convênio, é? Tá. Então, vou te pedir um favor. Nesse e-mail aqui, porque o que ele falou procede, tá? Lá em 2009, o sistema ainda... Aí, em 2009, o sistema é de 2008. Ele estava bem embrionário, algumas inconsistências ou outra. Para esse e-mail, manda, aí eu peço até que mande aos meus cuidados, tá? Pode olhar os cuidados do neto. Vai chegar, porque aí eu vou ver lá com os colegas e vou pedir para eles analisarem, mas com certeza tem condições da gente ajustar sim. Pedir para ajustar, tá certo? Gente, quero agradecer a todos.